Esta é a primeira lição sobre o transporte das plantas e vai ser dedicada a abordar os conceitos gerais. Vamos falar das plantas não vasculares e das plantas vasculares e um pouquinho sobre a evolução do reino das plantas. Vamos falar depois em particular das plantas vasculares e do que as caracteriza, que é o xilema e o floema, e ainda vamos terminar com o que tem que aprender e com a verificação da aprendizagem. Há muitos anos surgiram os primeiros seres vivos nos oceanos. Eles foram evoluindo e, entretanto, terão surgido as cianobactérias, bactérias capazes de fazerem a fotossíntese e que continham clorofila A. Eventualmente, elas terão continuado a evoluir, algumas mantiveram-se como cianobactérias, terão continuado a evoluir e terão surgido as algas verdes. As algas verdes que contêm clorofila A e clorofila B. Algumas algas verdes mantiveram-se como algas verdes ao longo do tempo, mas outras terão evoluído e originaram as primeiras plantas terrestres. As primeiras plantas terrestres eram plantas designadas de não vasculares, porque não têm vasos condutores de seiva. Elas são plantas pequeninas e, por isso, conseguem facilmente levar tudo aquilo que é necessário de um lado para o outro, trocando as coisas célula entre célula e também das células diretamente para o meio ambiente. Mas também essas primeiras plantas terrestres que surgiram não vasculares terão algumas delas sofrido evolução e originaram plantas já com vasos condutores da seiva. De entre essas, as mais primitivas eram talvez parecidas com aquilo que atualmente nós temos como sendo os fetos. Mas outras continuaram a evoluir e terá surgido a semente. De entre as plantas com semente, algumas têm a semente incluída em frutos e essas são as plantas consideradas mais evoluídas, são as mais complexas, e as outras mantiveram-se com a semente sem, no entanto, ela estar protegida por um fruto. São então estas as plantas que nós temos atualmente. Eventualmente todas elas provêm de cianobactérias. A presença de clorofila A é um indício, e as cianobactérias terão originado as algas verdes, que contêm clorofila A e clorofila B, e essas posteriormente terão evoluído e originado as primeiras plantas terrestres, que então continuaram a evoluir. Atualmente temos então plantas não vasculares, como são os musgos, e plantas vasculares, desde as mais simples, como os fetos, aquelas que têm um grau de complexidade intermédia, como os pinheiros, e as outras que têm fruto, que são as plantas mais complexas. Então, as plantas com os vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada são as plantas vasculares e são plantas complexas e muito bem adaptadas à sua vida no ambiente terrestre. As plantas não vasculares são sempre plantas simples de pequenas dimensões, em que as distâncias são curtas e que vivem por isso bem sem sistemas de transporte, pois a água consegue movimentar-se célula a célula por osmose. Os produtos resultantes da fotossíntese também se deslocam por difusão ou por transporte ativo de célula para célula. Já as plantas vasculares são plantas, como eu te disse, mais evoluídas, que podem ser de médias e até de grandes dimensões. Há árvores com mais de 100 metros de altura, possuem sistemas de transporte que asseguram a chegada a toda a planta de moléculas necessárias ao seu metabolismo, assim como a eliminação dos metabolitos nocivos. As plantas vasculares têm esta designação por causa da existência dos vasos condutores. E os vasos condutores incluídos no sistema de transporte são de dois tipos. O xilema, também chamado lenho, que transporta essencialmente água com sais minerais e que se chama seiva bruta. E o floema, também chamado líber, que transporta água e compostos orgânicos, a chamada seiva elaborada. O
O xilema e o floema têm continuidade em toda a planta, o que permite que as seivas circulem sem interrupção. Estamos aqui a ver a seiva bruta a circular dentro destes vasos azuis, apesar de haver aqui uma interrupção, não quer dizer que haja mesmo interrupção, é só para representar a ascensão, e também a seiva elaborada, a vermelho, que vai da raiz para o caule, do caule para as folhas e há continuidade. Isto representa um corte da raiz e aqui um corte do caule. Há sempre água, é na realidade o principal constituinte de qualquer uma das seivas, mas uma delas tem compostos orgânicos, que é a seiva elaborada, e a outra não tem compostos orgânicos, só tem compostos minerais, que é a seiva bruta. Os feixes de vasos condutores, apesar de terem continuidade em toda a planta, eles não ocupam a mesma posição relativa. Depende essa posição relativa do órgão que estamos a considerar. Todas as plantas vasculares possuem como órgãos vegetativos a raiz, o caule e as folhas. O que são órgãos vegetativos? São aqueles que não são responsáveis pela reprodução. Então todas as plantas vasculares têm estes 3 tipos de órgãos vegetativos. O xilema e o floema estabelecem a ligação entre os 3 órgãos, permitindo a translocação da água, dos sais minerais e dos compostos orgânicos entre eles. Temos aqui uma representação de uma planta vascular. Eu chamo-te a atenção que nem todas as plantas vasculares têm exatamente esta distribuição. Este tipo de planta que eu tenho aqui representado é uma planta do tipo mais complexo. É designada dicotiledónea. No entanto, não é necessário saberes esta designação e o que eu trago aqui é mais a título exemplificativo para perceberes as relações entre as várias estruturas. Na raiz, o xilema e o floema encontram-se no cilindro central. Isto é o cilindro central e aqui está o xilema e o floema. Sendo o floema aquele que está numa posição mais periférica. Isto, na realidade, é comum à generalidade das plantas vasculares mais complexas. Já no caule, os feixes condutores de xilema e floema encontram-se na região mais externa. Repara que aqui estavam lá bem protegidos no centro e agora estão mais próximos da epiderme do caule. No entanto, o floema mantém-se numa posição mais externa. Aqui já estava numa posição relativamente mais externa, aqui mantém-se numa posição mais externa. Nas folhas, os feixes condutores de xilema e floema encontram-se na região mais próxima da página inferior e o floema está numa posição mais próxima da epiderme. Só para perceberes que isto tem alguma lógica, considere estas 2 canetas como sendo o xilema a preta e a cor-de-rosa o floema. Então considera que estamos na raiz e que aqui é a zona do centro, portanto o xilema está mais virado para o centro, enquanto que o floema está mais virado para a periferia. E agora eles vão ser contínuos e vão seguir para o caule. E o que acontece quando sobem para o caule é que eles começam a aproximar-se mais da epiderme, ou seja, da periferia. Então partiram do centro e agora dirigem-se mais para a periferia. E agora estão na periferia do caule. E agora sempre na periferia do caule vão subindo, subindo até chegarem às folhas. Quando chegam às folhas, o que é que eles vão fazer? Eles estavam nesta posição, depois fizeram isto, e agora o que é que vão fazer? Assim. E como vês, o que é que vai acontecer? O floema vai estar virado para a página inferior da folha, enquanto que o xilema já vai estar virado para a página superior da folha. Portanto, não há aqui nenhum truques, isto é tudo seguidinho, é muito mais fácil de perceber assim. Utilizando esta imagem para percebermos mais algumas coisas acerca da estrutura da planta. Então temos epiderme, é sempre um tecido de revestimento, está aqui epiderme, epiderme, sempre epiderme, aqui à volta. As folhas têm um revestimento a que se chama cutícula, que é para impermeabilizar, para dificultar a saída de água, porque as plantas são seres terrestres e, como tal, têm que lidar com a falta de água do ambiente terrestre. E isto é uma boa adaptação para esse problema. Logo abaixo da epiderme tem o parênquima, que já te apresentei quando falámos da fotossíntese. O parênquima, neste caso, é o parênquima clorofilino. Tem aqui 2 tipos de parênquima devido à forma das suas células. O parênquima empaliçada, este aqui com as células todas encostadinhas,
e o parênquima lacunoso, este em que há espaços entre as células. E tem depois aqui a epiderme da página inferior. Nas epidermes, neste caso só mesmo na epiderme da página inferior, existem estomas que têm orifícios que se chamam ostíolos, através dos quais ocorrem trocas gasosas entre a folha e o exterior, e o seu meio ambiente. Aqui está então representado o xilema, virado para a página superior, e já percebeste porquê, e o floema, virado mais para a página inferior. Chamo-te ainda a atenção para um outro nome, que é o meristema, e que é muito importante lembrar-te dele. Nas plantas, há um tecido que é responsável pela divisão das células, e esse tecido chama-se meristema, é ele que está aqui representado. Ao contrário do que acontece nos animais, em que qualquer tecido, quase qualquer tecido, consegue levar a cabo a divisão das suas células, nas plantas isso é geralmente reservado a este tecido que é o meristema. Na raiz há a destacar o cilindro central, de que eu já te falei, e por fora do cilindro central encontramos uma região a que se chama córtex. A pontinha de cada uma das estruturas radiculares ou caulinares chama-se ápice. Aqui está representado o ápice radicular e aqui, se estivesse aqui uma legenda, seria o ápice caulinar. Como vês, está aqui ainda identificado o meristema apical, quer dizer que nesta região existe este tipo de tecido que é capaz de fazer a raiz crescer, e a raiz cresce sempre para baixo. O xilema e o floema são dois tecidos de transporte, sendo o xilema responsável pelo transporte da seiva bruta, que é a água com os solutos, e leva a longa distância. Ele é também responsável pelo suporte mecânico, e o floema, que é o tecido responsável pela translocação da seiva elaborada, que é a água com moléculas orgânicas como a sacarose, os aminoácidos ou as hormonas. No xilema, a seiva bruta circula sempre desde a raiz até às folhas. E por isso dizemos que o seu movimento é ascendente. Está aqui identificado o movimento ascendente da seiva bruta por estas setas identificadas com o número 1. A seiva bruta que circula então dentro do xilema tem origem onde? A água e os sais minerais têm origem no solo. Porquê é que vai entrar água e sais minerais? A água é um solvente e, se não fosse necessário para mais nada, isso já era uma coisa bastante importante. Mas ela também é um dos principais constituintes das células, por isso é necessário levar água até às células. Mas então, para que os sais minerais? Vão só passear? Não. Os sais minerais são aqueles que vão fornecer os elementos necessários à construção das moléculas que a planta vai ter que construir. Não te esqueças que ela vai ter que construir prótidos, lípidos, glícidos, ácidos nucleicos. Eles precisam de quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, entre outros elementos de que necessitam. Ora, o carbono, o oxigênio, vem do CO2. O hidrogênio vem da água, já vimos que isto acontece na fotossíntese. Mas então onde é que elas iriam buscar o nitrogênio, o fósforo e todos os outros elementos químicos de que necessitam? Vão buscá-los ao solo e são levados pela seiva bruta. Então a água e os sais minerais são mesmo muito importantes para a planta. A seiva bruta circula em dois tipos de células do xilema: os elementos dos vasos e os traqueídos. Ambos são células mortas. Os elementos dos vasos, que estão aqui representados, que são o 3, não têm paredes transversais. O xilema está endurecido por lignina, então a parede deste vaso condutor tem lignina, uma substância bastante rígida, que funciona para manter esta estrutura direita, para que ela não dobre. O floema é então o tecido onde circula a seiva elaborada e ela circula dos locais de maior concentração de compostos orgânicos para os de menor concentração desses mesmos compostos. E por isso ela tanto circula em movimento ascendente, como está aqui, como circula em movimento descendente. No floema, a seiva elaborada, que é a água e os compostos orgânicos, circulam num único tipo de células, e essas células são os tubos crivosos.
que são, ao contrário do que se passa no xilema, células vivas. Essas células têm placas crivosas que estão identificadas aqui com o número 7 e que têm estes furinhos. Um crivo é um instrumento cheio de furinhos que permite fazer a separação por tamanhos daquilo que pusermos lá dentro. O xilema e o floema, ambos tecidos condutores, como já vais ficando a saber, são constituídos, qualquer deles, por vários tipos de células e por isso são chamados tecidos complexos. O floema, como sabes também que se chama Liber, tem várias células, entre elas tem as células dos tubos crivosos que estão aqui identificadas. Têm estas placas crivosas, os tais orifíciozinhos, que facilitam a passagem da seiva elaborada. Têm também células de companhia, está aqui uma representada, está aqui outra representada, que têm uma capacidade muito importante, como vais ver daqui por algumas lições, que é poder fazer o transporte ativo. Há ainda células que constituem o parênquima librino, que têm funções de reserva do floema, e ainda há as fibras librinas, que são células mortas, os outros 3 tipos são células vivas, que têm paredes espessadas e por isso têm funções de sustentação. Então, o floema tem 4 tipos de células. As células dos tubos crivosos são as únicas por onde circula a seiva elaborada, mas as outras são importantes para outras funções. Outra coisa importante a tomares atenção é que há 3 tipos de células que são células vivas e há um tipo de células que são células mortas. Relativamente ao xilema, vamos ter também 4 tipos de células. Os elementos de vaso e os traqueídos ou tracoides são células mortas e são células por onde circula a seiva bruta. As fibras lenhosas também são células mortas que têm espessamentos de lignina, tal como as outras também tinham espessamentos de lignina, cuja função é essencialmente de suporte. E também têm o parênquima lenhoso, que são células vivas e cuja função é de reserva. Então, tal como ali, também há 4 tipos de células. No entanto, no floema há só uma onde circula a seiva elaborada. Aqui há 2 tipos por onde circula a seiva bruta, os elementos de vasos e os traqueídos. E há 3 tipos de células mortas, que são estes 3, os elementos de vasos, os traqueídos e as fibras lenhosas. E há apenas um tipo de células, que são células vivas, que é o parênquima lenhoso. Como é que se distinguem os elementos de vaso dos traqueídos ou tracoides? Os elementos de vaso não têm paredes transversais, como estes aqui, não há estas paredes transversais, enquanto que os tracoides têm parede transversal, mas essa parede transversal é afilada de sua extremidade e tem orifícios que facilitam a passagem da seiva bruta. Chamo-te a atenção que, apesar das células serem mortas, obviamente, quando nasceram, elas eram vivas. Só que, ao especializarem-se para esta função, elas acabam por morrer. Basicamente, morrem porque depositam tanta lignina, que isso dificulta tanto as trocas com as células adjacentes que elas acabam mesmo por morrer. Então, a especialização leva-as a morrer e elas mortas é que desempenham bem a sua missão. Chamo-te ainda a atenção da presença aqui do meristema, o tal tecido responsável pela divisão celular e que na realidade o que é que ele faz aqui? Ele tem a capacidade de seguir dividindo e para este lado esquerdo vai originar células do floema, que quando se diferenciam vão ser floema, e para a direita vai originar células do xilema após diferenciação. O transporte no xilema, que é um tecido morto, é então facilitado pela ausência de conteúdo celular, porque as células são mortas, o que não cria resistência ao fluxo da seiva bruta. Pelas células posicionadas topo a topo, formando longos tubos. Então estão todas a seguir umas às outras e o tubo é muito longo. Pela presença de lignina, que impede o seu colapso e suporta a pressão da água. A lignina, ao aumentar a espessura das paredes, mantém-nas mais rígidas e isso vai permitir suportar a pressão da água. Pelo diâmetro reduzido, que facilita a adesão entre as moléculas de água e as dos vasos. Já vimos que a água tem esta propriedade de adesão e isto vai ser muito importante aqui na circulação da seiva bruta.
A translocação da seiva elaborada no floema, que é um tecido vivo, é assegurada pela existência de placas crivosas que facilitam o fluxo ao longo do tubo crivoso. Aqueles furinhos são muito importantes para facilitar a passagem, os furinhos das placas crivosas, e pelas células de companhia que têm a capacidade de realizar o transporte ativo. E o que é necessário aprender com esta lição? É necessário aprender o que é uma planta não vascular e uma planta vascular, o que é o xilema e o floema, a distinção entre seiva bruta e seiva elaborada, saber o que são as células dos tubos crivosos, as células de companhia, o parênquima librino e as fibras librinas, assim como saber o que são os elementos dos vasos, os traqueídos ou tracoides, as fibras e o parênquima linhoso. É muito importante ainda compreender a relação entre a distribuição dos tecidos condutores e a sua função, nomeadamente que eles estão todos ligados ao longo dos 3 órgãos vegetativos da planta, raiz, caule e folhas, e perceber que isso é necessário para que seja possível levar as várias substâncias de uns locais para os outros, perceber a relação entre a constituição dos tecidos condutores e a sua função, que é importante os tecidos condutores de seiva bruta serem constituídos por células mortas, porque isso facilita a passagem de água, enquanto que é importante que no floema existam células vivas, porque é necessário o transporte ativo, e assim é indispensável perceber a relação entre a constituição dos tecidos condutores e a sua função. É ainda importante compreender como os vasos condutores foram indispensáveis na conquista do ambiente terrestre. Porquê? Porque é necessário ir buscar água ao solo, e para levar a água do solo até zonas mais altas, isso só é possível com vasos condutores. Repara que as plantas mais primitivas não tinham, mas têm um problema, é que só conseguem ser pequeninas. Para ser grande, uma planta terrestre tem que ter vasos condutores. Chegamos à verificação da aprendizagem. Eu vou repetir mais uma vez que podes parar, ler as perguntas, responder calmamente e depois vir verificar as minhas respostas ou então seguir já comigo e seguir o meu raciocínio completo. Pergunta 1. Leia com atenção as seguintes afirmações referentes ao transporte nas plantas e assinale aquelas que são falsas ou verdadeiras. As fibras são células mortas que entram na constituição do xilema e do floema. Sim, é verdade. Há fibras linhosas e fibras librinas. Então, isto é verdade. As células do parênquima apresentam as suas paredes fortemente lignificadas. Ora, não entramos ainda muito aqui neste pormenor, mas as células do parênquima são aquelas mais simples, são aquelas em que nem sequer têm lignina. Elas só têm a parede normal com celulose. Portanto, esta é falsa. Os tracoides, também chamados tracaídos, são células de parede lignificada e de extremidades afiladas. Isto é mesmo uma das características ter as extremidades afiladas e a outra é ter parede lignificada, logo é verdadeira. As placas crivosas caracterizam um tipo de células do xilema. Não, as placas crivosas são dos tubos crivosos, que são células do floema, então é falsa. No xilema ocorre o transporte de seiva elaborada. Não, é no floema que ocorre o transporte da seiva elaborada, por isso falsa, e então as verdadeiras são a A e a C, e as falsas a B, D e E. Ainda na mesma lógica de verdadeiro ou falso, vamos analisar as outras 5 afirmações. O floema tem uma localização mais externa do que o xilema nos caules. Se te lembras das minhas canetas preta e cor-de-rosa, vais-te lembrar que isto é verdade. Então, mais externamente está o floema e mais internamente o xilema. Se as células do floema forem mortas, o transporte de seiva elaborada continua a ocorrer. Não. Lembras-te que eu disse que é necessário que ocorra o transporte ativo para que a seiva elaborada possa circular. Então, isto é falso. As células do floema podem apresentar áreas crivosas. Sim, os tubos crivosos podem apresentar e apresentam, então é verdadeira. O fluxo de pressão do floema originado por um gradiente crescente de concentração de sacarose entre um local de produção e um local de consumo. Esta ainda não sabes, vamos estudar isto dentro de algumas lições, mas esta sim é verdadeira também. A transpiração é o principal mecanismo que cria o fluxo de pressão no floema. Também não sabes esta ainda, mas esta é falsa. Isto é verdade, mas é em relação ao xilema. Portanto, esta é falsa. Sendo assim, verdadeiras são a A e a C e a D, e falsas são as afirmações B e E.